Bom dia, amigos, bom dia a todos, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe. Gostaria de iniciar mais um vídeo, falando sobre a fé, que é a estrutura da vida cristã é a fé, mas mostrando pelas Escrituras, somente pelas Escrituras, nada de uma teologia de alguém ou formada. Nós não precisamos, de verdade, nós não precisamos decorrermos alguma teologia para tirar a certeza daquilo que está escrito. Pelo contrário, a teologia, ela tem uma discussão muito forte, com respeito a partidarismo. Isso significa que cada qual tem a sua própria teologia, e isso traz uma divisão e não um ajuntamento. Porque um crê de uma forma na sua teologia, outro crê de uma forma na sua teologia, e isso acaba não somando nada. E isso, ao discutir, se nós formos discutirmos o assunto, nós vamos ver que a teologia, ela discute o assunto, mas não discute o propósito. Então, o mais importante é o propósito e não as teologias sobre questões de assuntos discutíveis, que não nos deveríamos nos separar, mas nós deveríamos nos unir, pois o assunto que nós deveríamos focar é o propósito divino, é o propósito eterno. E o propósito eterno é trazer para o homem as boas novas, que Deus cria novos céus, Deus cria nova terra, Deus cria um reino, Deus cria um novo habitar para o ser humano que pecou, e que com isso, no seu pecado, na sua trajetória do pecado, ele trouxe também, não só para ele, mas para a terra e para toda a criação, uma transformação, infelizmente, para pior. Mas Deus, antecedendo todas essas coisas na eternidade, Ele cria novos céus, Ele cria nova terra, Ele cria para Ele filhos e filhas, no sentido de viver para Ele, para a glória dEle. Mas isso tudo vai acontecer num propósito, como um propósito que começa na eternidade e termina na eternidade. Então é algo interessante, algo que a gente precisa compreender. Isso é o Evangelho. Esse mundo está corrompido, esse mundo jaz no maligno. Deus não tem um propósito de nos manter nesse mundo, pelo contrário, Ele quer nos tirar do mundo. Esse é o propósito eterno de Deus, nos levar a conhecer através das Escrituras, através das revelações e da estrutura toda do conteúdo do seu propósito, é levar o homem a acreditar que ele fez algo novo, que ele cria algo novo, que ele fez algo novo, para que realmente nós pudéssemos habitar em paz e viver em paz. Então ele cria esse algo novo. Então esta é a mensagem que desde o princípio é anunciado. Mas para que isso acontecesse, olha como é que Deus é maravilhoso, para que essas coisas fossem feitas, para que essas coisas mudassem, Deus cria uma situação, e lá na eternidade Ele faz uma proposta para o Filho, e o Filho aceita essa proposta. E qual a proposta? É como se Deus mostrasse ao Filho a decadência humana, a decadência de toda a geração humana, todas as coisas pudessem ser vistas com o binóculo, olhando para todo, olhando desde o começo do homem até ao final da vida humana, a trajetória que o homem decorreria, como que o homem andaria em pecado e distante. Mas Deus faz um projeto maravilhoso e apresenta ao Filho, esse projeto de ter filhos, de ter pessoa, de ter o Filho no seu governo, o Filho no seu propósito, o Filho sendo conhecido, o nome do Filho sendo engrandecido. Assim como o Pai amava, como o Pai ama o Filho, como é que esse Filho ama o Pai, Como que Jesus, então, ele vai apresentar esse Filho cheio do seu amor para ser amado, para ser realmente reconhecido, ter o seu nome engrandecido, ter esse reconhecimento do amor do Pai para com ele, do amor dele para com o Pai, e que o Pai criaria nele, o adotaria nele pela fé, filhos e filhas que crescem nele, que acreditassem nele, que o aceitasse, que o amasse, para viver com ele neste reino que Deus preparou. Então, desde a eternidade, mas para isso, olha só, e o Filho agradou-se disso, mas só que tinha uma condição. Ao homem pecar e ao homem decorrer isso, essa transformação que Deus mostra, e Deus
ele, o Filho, vê isso, porque essas coisas não é oculta aos olhos do Senhor. O Senhor conhece todas as coisas pelo seu poder de onisciência. Deus sabe todas as coisas. Então, nisso formado, né, eu gostaria de ler aqui em Hebreus 12, para nós vermos que temos nós uma motivação. Por que eu devo abandonar este mundo? Porque é pecado não usar isso, é pecado não usar aquilo, é pecado, não é bem por aí. Isso tudo envolve, né, logicamente, no sentido de que depois da minha compreensão, essa minha transformação será por um outro sentido, não pelo sentido religioso, prático, não coma, não bebe, não toque, mas pelo contrário. Não é um legalismo, mas também não é nenhum tipo de força, não é por força, não é por violência, mas é realmente por uma proposta. Então, quando Deus mostra essa proposta para Cristo, né, glória a Deus, aqui em Hebreus 12 dá para nós termos um pouco dessa compreensão. Vamos lá aqui em Hebreus 12, olha só. Portanto nós também, versículo 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixando todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeiam, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Glória a Jesus. Aqui, esses dois versículos, ele é muito rico e muito profundo na palavra de Deus. Observe que ele vai falar que nós estamos sendo rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Isso ele está falando do capítulo anterior, do capítulo 11. Pessoas que sofreram, pessoas que deram a sua vida, pessoas que batalharam, pessoas que lutaram por esta fé na eternidade passada, né? No tempo passado, no histórico. Então eles trabalharam ali, os profetas, os patriarcas que viveram naquele período crendo, né, nessa esperança, neste gozo, neste reino, neste lugar maravilhoso, nessa cidade, nesse lugar que iriam reinar com Deus para sempre, com Cristo, esse Filho amado, que eles tanto, Pedro diz que eles tanto almejavam ver e estar nesse presente tempo ao conhecer o Cristo quando viria como homem, né, em Israel. Para você ver que eles desejaram ver isso, eles desejaram terem contato com Cristo, né, um homem vivo ali em Israel, né, Jesus Cristo. E a gente percebe que era uma alegria tão grande no coração desses homens que eles abandonaram as suas vidas por total. Muitos deles, né, deram todo o tempo da vida deles a serviço do Senhor. Os profetas gastavam todo o tempo para falar para Israel. Os profetas gastaram todo o tempo para divulgar. Eles iam, sofriam. Mas por quê? Por qual razão um homem deixaria de viver sua vida, de ter a sua vida, sua família, ter os seus bens materiais, ver crescer essas coisas? Porque é tudo que a igreja parece que quer ver hoje. Mas eles abriram mão, porque eles conseguiam ver que jamais seria feliz nesse mundo, numa vida, jamais conseguiria ser feliz neste mundo, tendo tanta corrupção, tanto engano. E Deus mostra para ele a criação, né? Deus mostra para eles o propósito eterno, como que Deus faria isso, né? Mas o Cristo, o que mais me chama a atenção, né, ver esses homens batalhar por essa fé, e o que me chama a atenção é que Cristo sabia de todas essas coisas, até mesmo o seu sofrimento. Mas a Bíblia diz também que ele sabia o que iria acontecer após a sua vitória. Então nós vemos aqui que essa vitória não estava relatado e não estava em nenhum momento trazido para o presente, estava sempre apontando para o futuro. E assim como agora, essa mensagem sempre aponta para o futuro, nunca para o presente. O presente é um contexto de fé. Por isso, as três coisas que prevalecem na fé cristã: fé, esperança e o amor. Fé, porque é o firmamento do que creio. Esperança é o que eu, firmado na fé, consigo ter, né? Porque quem não tem fé não tem esperança. E como terá esperança se você não tiver fé? Então essas três coisas. E o amor é o que faz com que realmente tudo possa fazer sentido na minha vida, né? E eu estou perdendo, na verdade, eu estou perdendo muito a vontade de viver nesse mundo. Por quê? Porque eu não encontro essa realidade. A gente, quando olha para a Escritura, a gente não vê uma igreja. A gente observa, a minha oração todos os dias é: Senhor, me mostra essa igreja, deixa eu ver esse povo, deixa eu conhecer os meus irmãos, a minha família, deixa eu conhecer esse povo, Senhor, porque é tão gostoso você poder relacionar com um povo que acredita nisso,
Então imagina só você relacionar com aquela igreja, né, que mesmo sofrendo, aqueles irmãos do passado, que por causa desta fé morreram em arena, morreram, né, pressionados pela política do passado e religião do passado, né, mas eles iam com alegria, com força, como aquele que sabe o que está fazendo. E como que eles conseguiram fazer isso? Olhando para Jesus. E aí que eu vejo quanta falsidade, tanta hipocrisia nesse tempo. Qualquer lutinha fala, olha para Jesus, irmão, olha para Jesus, irmão, olha para Jesus, irmão, olha para Jesus. Como? Olhar para Jesus é olhar que Jesus viu e aceitou o plano de Deus. Quando ele é tentado na sua fraqueza, nas suas limitações como homem, ele sempre dizia uma coisa: para isso eu vim no mundo. Para isso o quê? Para sofrer e morrer pelo pecado da humanidade. Então ele sabia que para nos salvar, ele teria que sofrer. Para nos salvar, ele teria que ser humilhado. Ele sabia que o caminho era a cruz. Se ele não fosse para a cruz, não seria consumado. Portanto, a palavra Pai, está consumado, está entrelatado a isso. Quando ele aceita o desafio de mudar a estrutura dessas coisas, que ele participaria, nele seria criado isso, para ele, e nele fosse feito isso, era necessária a sua morte, a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso, nessa condição, é que a Bíblia diz, olha para Jesus. Por quê? Porque não importa o que vai acontecer com a minha vida aqui. A partir do momento que eu creio que nele eu recebo regeneração, justificação, perdão, ainda tenho a proposta, né, de ter a vida eterna, não me importa o que me acontece aqui. Por isso, meu irmão, a igreja está totalmente equivocada, errada, porque há uma linha de que já segue desde a época dos apóstolos, né, que desviaram do caminho, começaram com os apóstolos e afastaram do caminho, são aqueles que acreditam numa bênção terrena. E vários ministérios de teologia vivem nisso. Infelizmente vivem. Hoje não dá para você relacionar com o cristianismo de hoje nesta condição da vida eterna. Sabe por quê? Porque eles querem conciliar as duas coisas, como no passado. Demos desamparou Paulo por isso, por amar o século presente. E muitos, irmãos, se você encontrar, eu gostaria muito de encontrar você, irmão, que acredita nisso. Sabe? Que você tem deixado este mundo e vivido para a glória de Deus, acreditado verdadeiramente, né, na eternidade com Cristo e não começado um reino aqui agora, porque sem Cristo não deve começar um reino. Irmão, em nome de Jesus, o reino já chegou. Isso é uma realidade. Isso é para fé. Já chegou, mas eu não vejo. Você está entendendo? Mas eu creio. Então inicia-se agora uma caminhada. Por quê? Quando Jesus veio, o reino começou. Por que ele não reinou então? Por quê? Qual a condição? Ah, porque ele tinha que morrer, então. E por que aqueles apóstolos não reinaram? Ah, porque eles tinham que levar a palavra, então. Quer dizer, que a palavra chegou, e agora para nós? Nós devemos continuar vivendo na fé, vencendo o mundo cada dia pela fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, não importando. Por que a igreja não é perseguida? Porque a igreja quer trazer uma mensagem que agrada o mundo. Todas as pessoas perguntam, pastor, vai orar lá na minha casa? Eu vou lá pregar para você. Se você aceitar essa condição, se você, por causa dessa condição, por causa de Cristo, começar a sofrer afronta, começar a sofrer, aí sim eu posso ir lá na sua casa para a gente conversar. Ir lá na sua casa para te curar, para você continuar vivendo a tua vidinha boa. Para que isso? Qual a condição disso? Qual a condição da gente ficar perdendo tempo e gastando tempo com isso? Você está entendendo? A igreja precisa crescer, se tornar como soldado. Você sabe o que é isso? Quando Paulo fala para mim, sofre as aflições do evangelho como um bom soldado. É a mesma coisa, a igreja deveria estar sofrendo como um bom soldado, combatendo o bom combate da fé. Nós deveríamos estar lutando contra essa heresia. Agora você liga a televisão, você vem para cá, traga, é macumba, é isso, Deus vai tirar, Deus vai fazer, Deus vai mudar a tua vida, vai mudar o seu estado. Isso não é evangelho, isso é pudriqueira, isso é nojeira. Você está entendendo? Isso é para alimentar o teu ego, isso é para mudar apenas a tua autoestima. Mas deixa eu dizer para você, Jesus Cristo enfrentou essas coisas, sabendo, e glória a Deus por isso, sabendo que homens e mulheres um dia, filhos e filhas de Deus nasceria, e um dia essas pessoas estariam com Ele para sempre, no sentido de que essas pessoas também padeceriam nesse mundo com Ele, para com Ele reinar.
Então essa palavra ela é clara, né? Romanos 8 fala sobre isso, né? A partir do versículo 14 até o 17, olha, que nós também participamos com Cristo dessas aflições, padecemos com Cristo para que também com Cristo reinaremos. Olha, deixa bem claro, reinar está no futuro, não no presente. Agora é minha fé, aqui eu batalho, aqui eu guerreio, aqui eu estou guerreando, aqui eu estou, e a forma de guerrear é lutando exatamente contra isso. E a gente você começa a ser rejeitado em todos os lugares quando você começa a caminhar nessa fé. Por quê? Porque o teu rejeito é o que as pessoas querem. A tua renúncia é o que as pessoas querem abraçar. Aquela igreja, elas abandonaram todas as coisas. E qual o conteúdo e por que elas abandonaram? Porque elas acreditavam que ela tem algo melhor. Por que aqueles apóstolos abandonaram tudo? Por que os profetas abandonaram tudo? Por que aceitaram a morte? Profetas morreram. Homens e mulheres morreram. A igreja do passado, muitas delas morreram. Mas eles sabiam que tinha uma promessa. E sabe quando você vai alcançar a promessa? Depois da tua morte. Olha que vitória. Isso aqui é uma vitória. Aí as pessoas, por quê? Porque o que me faz crer e vencer a morte é minha fé. Eu acredito, em nome de Jesus, que a morte não pode mais me impedir. Então eu avanço, pelo contrário, a morte eu inicio a minha caminhada com Cristo, como Paulo falou, combati, aqui eu estou combatendo, aqui eu estou guerreando, aqui eu estou lutando, mas reinar é só a partir do momento que eu parto daqui. Aí sim a minha vida parte para o descanso do trabalho. Qual o trabalho? Irmão, em nome de Jesus, eu estou aqui para pregar para você do reino de Deus. Não importa como você vive, porque eu não sou ignorante. Eu sei que pessoas nascem doentes, eu sei que pessoas morrem antes mesmo sequer de gozar desta vida em algum momento dela. Eu não sou ignorante quando eu olho para as pessoas, eu vejo elas com problemas e deficiência que jamais elas conseguirão ter alguma coisa que o meu prazer requer, porque elas não conseguem. Eu não vou motivá-las a tentar ficar lutando feito um louco para sair dessa situação, mas eu vou dizer para elas, há uma esperança, glória a Deus, uma esperança que um dia Deus cessará todas essas coisas. Esse corpo que hoje padece será glorificado e receberá um corpo perfeito, sem defeito, sem dano. Esta é a mensagem do Evangelho. E se você crê nisso, não importa como você vive, só você deve viver agora testemunhando esta fé que você recebeu e creu nela, em nome de Jesus, que começa em Deus trazendo para nós perdão. Isso é graça, é amor, perdão, justificação, santificação, regeneração. Isso se torna o que? Um novo nascimento. Está nascendo um novo homem, revestindo de um novo homem, segundo Deus criado, que é Cristo, revestindo de Cristo na nossa vida. Eu quero deixar claro para todas as pessoas que se você continuar vivendo a tua vida aqui, quantas pessoas acham que ir ao culto está servindo ao Senhor, ir lá tocar na sua igreja, você não está servindo ao Senhor nessa qualidade de vida. Servir ao Senhor é dar testemunho de que você está olhando para cima e você não perde a visão de cima. E você busca, se você já ressuscitou com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Glória a Jesus. O que é o alvo da igreja hoje? Conquistar coisas, ter alegria, ter prazer, ter isso, ter aquilo. Eu digo para você, renuncie a essas coisas e você sofrerá o dano. Renuncie a essas coisas e você verá o que você vai perder. Você vai perder família, você vai perder pessoas, porque eles vão zombar de você, eles vão criticar você, eles vão detonar você, vão achar que você está ficando louco. Por quê? Porque a partir do momento que você inicia essa caminhada cristã, a partir do momento que você inicia essa busca pelo reino de Deus, inicia-se também uma grande batalha espiritual, que você vai ao contrário que o mundo vai. O mundo busca a sua defesa, ele busca o governo terreno, ele busca a esperança terrena, mas você não. Você busca um reinado com Cristo, uma vida com Cristo, e isso não dá para ligar as duas coisas junto, não dá para andar junto. Entendeu? Então começa-se uma grande batalha e uma grande perseguição, porque você mostra que você tem um governo, e isso para eles é rebelião. Mostra que você tem uma visão, mostra que você é uma pessoa, que você é um filho de Deus, e isso implica muito com respeito a eles. Então isso muda tudo. Por isso eu quero dizer em nome de Jesus, que se você seguir essa carreira, essa caminhada da fé, assim como Cristo sofreu, você sofrerá. Assim como aquela igreja sofreu, você sofrerá. Agora, viver um evangelho, isso é fácil. Prega para as pessoas o que eles querem ouvir.
dar a Ele o que eles querem, dar o pão que eles querem, todos os dias a oração que eles querem que você faz para eles, e você vai lá orar quando ele está com dodói, você vai lá preocupar com eles quando eles estão com um probleminha, e eles vão continuar vivendo as suas vidas, e eles vão continuar lutando por este mundo, vai continuar lutando pelo progresso deste mundo, e vai esquecer, mas nunca esqueça de uma palavra que Paulo fala, né, em Timóteo capítulo 4, quando ele diz, né, que ele estava, né, abençoando ou colocando uma palavra, uma margem de confiança naqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você ama a vinda do Senhor? Se você ama a vinda do Senhor, é porque você quer reinar com o Senhor. Se você espera por Ele, é porque você quer reinar com Ele. Porque sem Ele eu não quero reinar, sem os meus irmãos em Cristo que partiram, eu não quero reinar. E também não quero reinar aqui com aqueles que não têm condições de reinar, pelo fato de que eles têm problemas e deficiência, que não há alegria na vida deles, para que eles possam estar comigo reinando. Enquanto você brinca, enquanto você descontrai, muitas pessoas estão paraplégicas, em condições totalmente de adversidade, né? Então, quando Cristo voltar, essas pessoas, ao crerem em Cristo, eles estarão. Quando você pensar em você, não esqueça do teu egoísmo e olha que há várias pessoas sofrendo, e que há várias pessoas que não estão em condição de reinar em lugar nenhum, pelo fato da sua esperança já acabou, a sua saúde já foi embora, a sua vida já está debilitada, e que ele não tem motivo nenhum para continuar vivendo. Aí eu pergunto para você, vale a pena? E vale a pena você continuar? E muitas vezes é seu familiar que você deixa, que você abandona, e aí você diz que ainda é cristão. Eu vou dizer claro para você, em nome de Jesus Cristo, vida louca aqui no mundo, trabalho louco aqui no mundo para conquistar coisas que vão passar, que vão ficar aqui, eu não quero para mim. Peço em nome de Jesus para todos aqueles que estão com a gente, que creia nisso. Valorize o reino de Deus, você vai valorizar o teu irmão que está do teu lado. O dia que você não valorizar o reino de Deus e valorizar o mundo, você já abandona o teu irmão, porque tudo para você é o teu prazer, é a tua vida, e é isso que me entristece. Por isso, irmãos, eu quero deixar bem claro para os irmãos, em nome de Jesus, que a minha batalha é pelo reino de Deus, a minha carreira é pela glória de Deus, e eu vou continuar caminhando. Por quê? Porque eu acredito que no reino de Deus as coisas não são como este mundo, e eu louvo o Senhor, porque em momento nenhum vou buscar o Senhor pelas coisas do mundo, mas graças eu dou a Deus, que enquanto eu estiver aqui viverei como um peregrino e um forasteiro, mas para a glória do Senhor, crendo no cuidado dele, e o cuidado da suficiência que ele me der para viver aqui no mundo, estarei louvando por isso, porque eu não faço questão se eu durmo ou num lugar confortável, não é meu questionamento. Eu sou um hospedeiro apenas, estou de passagem, não sei qual hotel que eu vou viver essa noite ou esse dia. Então é assim que nós vivemos. Um forasteiro não sabe o que ele vai enfrentar ou aonde ele vai repousar. Só quero dizer para você que quando Cristo voltar, aí as coisas mudam. Teremos um lugar, teremos um lar eterno e permanente que não pode ser destruído jamais. É lá que o teu coração tem que estar. Se o teu tesouro for o reino de Deus, teu coração vai estar lá, e todas as outras coisas vão ser desprendidas por você. Que esse vídeo possa te ajudar a desprender dessas coisas, e se isso te ajudar e você for um desses que estão por aí, crê em nome de Jesus e quiser compartilhar, glória a Deus, estamos por aí, e eu espero conhecê-lo um dia. Quem sabe a gente possa estar, nos ajustando e nos ajudando e cooperando um com o outro e lutando, e eu possa saber que você está aí também lutando juntamente por esta mesma fé. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.